Já imaginou passar sua vida destinado a encontrar algo que, apesar de gigantesco e monumental, é completamente invisível para nós, mesmo com todos os equipamentos e tecnologias que dispomos no momento? Bom, essa tarefa pode até parecer impossível de se realizar, mas foi exatamente esse obstáculo que os astrônomos tiveram de enfrentar para encontrar o primeiro buraco negro da Via Láctea. E eu vou te explicar tudo isso agora. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, pois isso nos ajudará a trazer mais vídeos como esse para você. Os buracos negros são grandes protagonistas dos filmes de ficção científica americanos, brilhando nos palcos com toda a sua imensidão de possibilidades ainda muito desconhecidas e instigando a todos com sua aparência devastadora e, ao mesmo tempo, completamente fantástica. Mas afinal, o que são os buracos negros? Segundo o que você deve ter aprendido por aí em algum momento da sua vida, os buracos negros são corpos celestes que, devido à sua densa quantidade de matéria dentro de um espaço inferior a um único átomo, geram uma enorme atração gravitacional, fazendo com que tudo, até mesmo a luz que ousa cruzar seu caminho, acabe sendo atraída para dentro dela e transformando seu núcleo em um completo vão escuro e vazio que vaga pelas galáxias. Inicialmente, toda a ideia de buracos negros estava prevista apenas teoricamente, como parte de uma solução das equações da relatividade geral. Mas, há não muito tempo atrás, esses temíveis e surpreendentes corpos celestes começaram a mostrar sua cara para nós. E um deles está bem aqui na nossa Via Láctea. Ao que tudo indica, os buracos negros são gerados devido ao grande colapso gravitacional de um outro corpo celeste, as estrelas supermassivas, que depois de ultrapassarem seus últimos bilhões de anos de vida, acabam sofrendo uma compactação devido à escassez do seu combustível. Todo esse processo é conhecido como colapso gravitacional e consiste no aquecimento desenfreado do núcleo daquela estrela, fazendo com que ela passe a fundir elementos mais pesados como o carbono e o ferro, e no final acabe ficando instável e sofrendo uma expansão violenta chamada de supernova. E dessa forma, podemos dizer que os buracos negros são uma espécie de estágio final das vidas das estrelas supermassivas. Além disso, apesar de serem tratados como sendo extremamente raros e anormais por algumas indústrias cinematográficas, a estimativa é de que existam cerca de 40 quintilhões de buracos negros dentro do nosso universo observável. Número esse que provavelmente você nunca chegará a usar para se referir a outra coisa em toda a sua vida. Fantástico, não acha? Mas chega de enrolação, vamos ao que interessa. O buraco negro encontrado na Via Láctea. Anunciado pelos cientistas no dia 4 de fevereiro de 2022, o tão temido buraco negro errante é o primeiro tipo a ser encontrado na nossa galáxia, a Via Láctea, e tem dado o que falar. Retratado por algumas agências de notícia como o buraco negro órfão, por vagar solitário em meia galáxia, o famigerado andarilho recebeu o nome oficial de MOA 11191 ou OGLE 110462, e foi uma descoberta da equipe internacional de astrônomos liderada por Kailash Sahu, do Space Telescope Science Institute, em Baltimore. E já que os nomes científicos são sempre longos e difíceis, vamos chamá-lo apenas de MOA a partir de agora, tudo bem? Segundo as informações liberadas pelos especialistas em uma pré-impressão de um estudo no Archive no dia 31 de janeiro de 2022, essa é a primeira detecção inequívoca e medição de massa de um buraco negro de massa estelar isolado, o que faz jus ao seu apelido de órfão. Além disso, essa sua característica divergente tornou a tarefa de identificá-lo ainda mais difícil para os especialistas. Afinal, buracos negros errantes, que possuem uma massa estelar solitária, são essencialmente invisíveis no contexto do espaço. Ou seja, mesmo que estejam bem na sua frente, você simplesmente não conseguiria enxergá-los. Mas se não é possível vê-los, como sabemos que ele está ali? A técnica usada para encontrar esses buracos negros isolados é chamada de microlente gravitacional e leva em conta a observação da luz distorcida de outras estrelas, que acontece graças à imensa gravidade do buraco negro. Só que, como você já deve ter imaginado agora, essa tarefa não é nada fácil de ser realizada. E como diria aquele velho ditado, é quase como procurar uma agulha no palheiro. Além disso, para piorar, tanto a agulha quanto o palheiro estão a milhares e milhares de anos-luz de você,
o que deixa toda essa tarefa ainda mais complicada e surpreendente. Ainda assim, o primeiro sinal desse buraco negro foi identificado há muito mais tempo do que você deve estar imaginando agora. Isso porque, apesar de ter sido divulgado oficialmente apenas esse ano, as suspeitas quanto à existência de MOA por parte dos astrônomos começou em 2011, graças a um efeito de microlente encontrado naquela época em uma estrela localizada a cerca de 19 mil anos-luz de distância da Terra, próxima ao centro da galáxia, que acabou emitindo uma luz com aproximadamente 370 vezes o seu brilho normal. A suspeita em questão se deu graças aos levantamentos Optical Gravitational Lensing Experiment, também conhecido como OGLE, e Microlensing Observations in Astrophysics, de abreviação MOA, e como você pode observar, serviram como base para dar nome ao nosso querido buraco negro errante. O fato é, para que tudo isso fosse confirmado, seria preciso analisar aqueles dados com mais cuidado, de forma que fosse possível garantir a sua veracidade e garantir que nenhuma informação equivocada fosse passada. Então, a partir daquele momento, os especialistas passaram a observar a luz daquela estrela que estava sofrendo o efeito de microlente, a fim de entender o que estava acontecendo e encontrar a justificativa mais plausível para o fato. Durante o período de análise, a tal estrela acabou sendo observada em 8 ocasiões distintas ao longo de 6 anos. Toda essa tarefa foi realizada com o uso do telescópio espacial Hubble, e depois de toda sua análise meticulosa, eles finalmente conseguiram definir que realmente aquela luz estava sofrendo alterações com o decorrer do tempo e a presença de um buraco negro era uma das possibilidades cogitadas para explicar o fato. Além disso, por mais que eles não estivessem buscando por essa informação inicialmente, também foi possível perceber que a alteração da sua luz não era o único fator anormal acontecendo com aquela estrela. Pelo que eles puderam observar, ela estava se movendo aos poucos, e esse foi um dos pontos-chave para o direcionamento da pesquisa para a existência de um buraco negro errante. Foi então que o trabalho de segmentar as provas da sua existência começou. E depois de todos esses 6 anos, já era possível afirmar que os seus dados eram mais do que mera especulação. Desde o começo, apesar de não conseguir enxergá-lo, MOA vinha deixando rastros para trás. E nesse caso, 2 evidências de destaque acabaram sendo cruciais e fazendo com que os astrônomos batessem o martelo para a notícia. Para começar, o primeiro desses grandes indícios se deu pelo fato de que não havia luz proveniente da microlente, o que certamente casava com a ideia de um buraco negro. E para complementar, temos o fato de que a curvatura ou ampliação da luz da estrela acabou durando muito mais do que devia, se mantendo durante cerca de 270 dias. Ambos fatos que tornam essa basicamente a única explicação palpável para o fato. As características desse buraco negro. Depois de confirmarem a presença desse buraco negro na Via Láctea, estudos começaram a ser feitos para poder compreendê-lo melhor. E acredite, os dados obtidos foram muito mais surpreendentes do que todos eles esperavam. Segundo as informações liberadas ao seu respeito, os pesquisadores estimam que o buraco negro tenha cerca de 7,1 vezes mais massa do que o nosso Sol, com um horizonte de eventos de aproximadamente 42 quilômetros de extensão. E caso você não saiba, se a Terra já é grande demais para todos nós, a nossa querida estrela-mãe, o Sol, tem o equivalente a exímias 330 mil vezes o tamanho do nosso humilde planeta. Agora, tente só imaginar como seria algo com essa proporção. Difícil, não é? Apesar de não ser considerado pequeno, levando em conta o tamanho monstruoso dos seus demais irmãos espalhados pelas galáxias, é impossível dizer que o seu tamanho não é alarmante para todos nós, meros mortais da Terra. Além disso, de acordo com o que os pesquisadores descobriram, ele está navegando pelo espaço de forma bem rápida, atingindo seus 45 km por segundo. E tudo isso a apenas 5.200 anos-luz de distância do nosso planeta. De acordo com o que os cientistas acreditam, mesmo que a maioria dos buracos negros se origine depois da morte de estrelas massivas, que entram em colapso sobre si mesmas, MOA seria das exceções à regra. Aparentemente, ela teria sido lançada para o espaço depois que uma estrela não identificada acabou tendo seu núcleo explodido em uma supernova. Acontecimento esse que acabou fazendo com que agora o buraco negro se mova sozinho pelo espaço interestelar sem qualquer companhia.
Ainda assim, mesmo que esse seja um grande achado para os astrônomos, um estudo revelado em 2019 mostrou que possivelmente existem milhões de buracos negros desse mesmo tipo viajando em alta velocidade sobre a Via Láctea nesse exato momento. O fato é que, até agora, nós apenas não conseguimos encontrá-los. Mas assim como aconteceu com Moa, um grupo de astrônomos dedicados podem acabar encontrando-os uma hora ou outra e abrindo ainda mais o nosso leque de conhecimentos acerca do espaço. Mas afinal, será que isso indica algum perigo para nós aqui na Terra? Ela poderá colidir com o nosso planeta em algum momento, causando nosso colapso, como estão prevendo algumas pessoas por aí? Bom, a realidade é que, apesar de estar dentro da nossa galáxia, a estimativa é de que existam milhares e milhares de buracos negros como a Moa espalhados pela Via Láctea, como indicou o estudo que mencionamos anteriormente. E mesmo que algumas notícias recentes tenham espalhado clickbaits indicando que um buraco negro estaria em colisão com a Terra, tudo isso não passa do que o próprio nome diz, um clickbait. Em uma apuração que fizemos para esse vídeo, identificamos que o tal buraco negro perto da Terra em rota de colisão nem ao menos se encontra na nossa galáxia. Os mencionados buracos negros estão em uma galáxia chamada NGC 7727, e a mencionada colisão não se refere a um encontro com a Terra, mas sim uma junção entre ambos os buracos negros. Aparentemente, em 250 milhões de anos, os dois buracos negros, que estão a 1,6 anos-luz um do outro, irão colidir e se fundir em uma espécie de buraco negro colossal. E mesmo sendo um acontecimento e tanto, eles estão a 89 milhões de anos-luz da Terra. Por fim, como pudemos observar com todos esses dados, caso algum buraco negro um dia chegue a apresentar um risco real para o nosso planeta, isso provavelmente irá demorar milhões de anos para acontecer. E até lá, quem sabe se ainda estaremos aqui, não é mesmo? É muito bom ter você aqui com a gente. Esperamos que tenha gostado do vídeo e se gostou, não se esqueça de deixar aquele like e um comentário para incentivar ou mesmo debater sobre o que nos espera no futuro. E se quiser dar aquele apoio a mais, compartilhe esse vídeo com os amigos e aquele familiar antenado. Esperamos estar juntos aqui de novo em breve, com mais um fato impressionante.